E a gente segue com os nossos convidados e convidadas especiais neste mês que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no Café PT a vereadora de Porto Alegre, Natasha Ferreira. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, companheiro, bom dia a todas as companheiras e companheiros desse país que nos assistem. É uma honra, uma satisfação estar aqui. É isso aí. E a gente segue, então, claro, como eu disse há pouco, né, nós estamos celebrando o mês de junho, que também, né, onde é celebrado aí o Dia Internacional do Orgulho Gay, um mês muito importante para a luta da comunidade LGBTQIAPN+. E nós aqui hoje vamos falar, né, sobre o seu trabalho brilhante aí em Porto Alegre e sobre, né, também as lutas que já foram conquistadas e tudo que ainda precisa ser melhorado, né, dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Por isso eu começo, né, te perguntando, né, eu fiz algumas anotações aqui sobre o seu trabalho brilhante aí, e um deles, né, que a senhora é líder da bancada do PT em Porto Alegre. E eu queria que a senhora começasse falando para a gente qual a importância de assumir sua primeira legislatura, né, e também esta liderança tão importante. Eu acho que, na verdade, é um sonho, né? Porque quando eu me tornei vereadora aqui em Porto Alegre, importante dizer que Porto Alegre nunca tinha eleito uma pessoa trans, né? E acho que na última eleição a cidade acabou elegendo duas. Uma delas sou eu, a outra companheira de um outro partido de esquerda. E a partir disso, né, se cria uma ideia na cidade de que pessoas trans dentro do parlamento vão fazer uma disputa mais ou menos do que a gente vê a nível nacional. E eu acho que com relação ao nosso mandato, a gente começa liderando o PT, e na liderança do PT a gente volta a fazer com que o PT protagonize, né, o campo de esquerda, o campo de oposição aqui, a essa direita fascista que está no poder aqui em Porto Alegre. E a gente se reorganiza em uma agenda única. Então é bem importante do ponto de vista de simbolismos, por exemplo, porque a bancada do nosso partido aqui na Câmara, a gente conseguiu agora pela primeira vez, né, fazer uma plotagem da porta. Então toda em vermelho, com a estrela do nosso partido, a faixa presidencial, né, escrito o Partido do Povo Brasileiro. A gente fez com que a bancada, ela de fato tenha expediente de segunda a sexta, porque é uma tradição aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre que as bancadas elas funcionem normalmente somente em dias de sessão, que é segundas e quartas, e a gente estipulou entre os vereadores, né, nós somos o partido mais votado aqui na cidade para a Câmara Municipal, então a gente funciona de segunda a sexta, e a bancada tem, digamos que, funções tanto de orientar os votos em plenário, mas também de fazer os relatórios sobre a atual gestão. Isso nos ajuda muito do ponto de vista de partido, da gente entender e fazer um exame da nossa cidade, mas também nos ajuda do ponto de vista de instruir a nossa militância sobre como fazer uma oposição responsável e consequente aqui a essa gestão. E também eu acho que é através dos símbolos que a gente fala, né? Porque eu acho que ter uma pessoa trans à frente de um partido, o partido mais votado, me coloca numa mesa, né, com a presidência aqui que é do PL, por exemplo, mas de outros partidos de ultradireita que nos combatem, mas combatem especialmente pessoas como eu. Então, a partir do momento que eu lidero o PT, eu estou sentada na mesa né, com essas pessoas e tendo essa responsabilidade de fazer a defesa daquilo que nós do campo democrático acreditamos, lutamos e defendemos. Então, desses vários símbolos e desafios, eu acho que o principal era a gente ter pontos de unidade da nossa bancada. Eu acho que isso, depois de muitos anos, a gente consegue ter, tanto que o PT hoje, as nossas orientações de voto, elas são lidas por partidos co-irmãos, vamos dizer assim, aqui na Câmara, né? Porque o nosso modelo de organização petista aqui faz com que a própria oposição como um todo leia as nossas orientações de voto e o próprio governo passa também a entender o PT como o partido gigante da esquerda que vai fazer oposição. E eu acho que isso tudo que a gente faz internamente na bancada não é somente uma questão meramente pensando nas próximas eleições, não. É pensando na cidade, no dia a dia, como que o partido volta a se enraizar em Porto Alegre, né? Vocês sabem que o PT já foi gestão pública aqui durante 16 anos, foi a gestão de Olívio, Tarso, Raul Ponte, Verle, né? E vai fazer 24 anos que nós estamos fora. Nós já elegemos em Porto Alegre 12 vereadores do PT de uma vez só. Hoje nós somos 5. Então eu acho que é um processo, né, de acúmulo, né, com
o nosso programa petista, o nosso modo petista de governar lá de 1993, se não me engano, atualizando para que a nossa bancada consiga dar essa resposta, não somente aos que estão eleitos, mas para todo o conjunto dos 42% que votaram no PT aqui no segundo turno e querem o retorno da Frente Popular. Eu queria que a senhora falasse agora para a gente, né, sobre o seu trabalho em defesa da comunidade LGBT e reforçar também, como a senhora também há pouco disse, assim como líder da bancada do PT aí em Porto Alegre, a senhora também foi a primeira vereadora travesti de Porto Alegre. Então, quero ouvir agora da senhora sobre esta conquista e, claro, né, o posto que a senhora tem agora, como tem sido aí os seus projetos em defesa da comunidade LGBT. Então, tu sabe que desde a campanha até depois agora de eleita, esses primeiros 6 meses, a gente tem 8 projetos LGBTs que tramitam na casa aqui, tá? 7, ou eu sou autora, ou eu sou coautora. Mas eu tenho me desafiado aqui em Porto Alegre de tentar fazer com que o nosso mandato saia de um gueto que a gente fala aqui, né? Porque é um desejo de setores da extrema-direita que eu fique falando somente sobre os projetos LGBTs, por exemplo. A gente apresentou alguns projetos, né, como uma casa de acolhimento para pessoas LGBTs na terceira idade, que é uma casa, na verdade, que a gente fala sobre o bem viver, que hoje as pessoas LGBTs estão de fato envelhecendo, tem as suas peculiaridades, então a gente precisa de uma casa específica para que essas pessoas não sejam abandonadas. Cotas para as pessoas trans é algo que o Estado já tem, então na verdade a gente só vai adaptar. Então não são questões que mexem na estrutura. Eu tenho me desafiado a falar sobre transporte público, sobre água pública. Eu estou na verdade aqui como CPI para investigar o desmonte de uma autarquia. Nós estamos falando sobre a economia da cidade, a gente está disputando aqui uma narrativa da cidade sobre os investimentos públicos ou não. Porque um diagnóstico que a gente faz é que nós temos uma responsabilidade com a cidade que ela perpassa os nossos nichos, né? Eu acho que por mais que a gente fale de pessoas trans como eu, de pessoas LGBTs, das mulheres, das pessoas negras e negros, quem está pagando caro uma conta de uma cidade abandonada é a cidade como um todo. E aí volta a questão da luta de classe. É importante entender que o nosso mandato está à disposição não de se iludir com esse parlamento, porque, né, na nossa ótica o parlamento ele é burguês, ele joga um jogo feito, mas nós estamos lá exatamente para, digamos que, travar, né, esse avanço deles. Mas a luta se organiza na rua, se organiza na base. E eu tenho tido na rua, digamos que um retorno de funcionários públicos, de pessoas idosas, né, de casais que não são LGBTs, de pessoas que veem no nosso mandato um bastião de uma luta de cidade, de uma disputa de cidade. Então a gente tem feito denúncias muito graves contra a gestão pública municipal, a gente tem feito apontamentos, pedidos de informação, né? Eu sou da Comissão de Finanças, então por óbvio debato essa questão financeira de Porto Alegre, porque eu acho que é isso que eles não querem, é uma travesti falando sobre cidade, é uma travesti pensando sobre futuro, porque quem sabe um dia eu me torne uma possibilidade real para ser a candidata a prefeita da cidade. Isso não é impensável, porque dado que os quadros da extrema-direita aqui são muito fracos e nós estamos passando por um processo de renovação de figuras públicas. Então a gente se desafia a não ser um mandato de nicho apenas. Porque eu acho que pensar a cidade também é pensar as pessoas LGBTs. Porque afinal de contas a gente paga aluguel, a gente pega ônibus, nós pagamos água, pagamos luz, a gente paga, né, a gente paga tudo igual a todo e qualquer cidadão e cidadã. Então é importante a gente também se colocar nesse lugar de parte de um sistema que hoje está massacrando os mais pobres, né, em detrimento dos mais ricos estarem simplesmente vivendo, né, de rendas. Então a gente precisa fazer essa disputa, que é uma disputa acho que mais de estrutura mesmo, de sociedade. E aí colocando as LGBTs não como algo à parte, mas colocando como central nessa disputa também com as suas representações. E eu acho que os projetos que a gente apresenta aqui, os projetos especialmente para a comunidade LGBT, são projetos que visam estancar um retrocesso de políticas que a gente vive desde o golpe contra a nossa presidenta Dilma, que aí teve 2 anos de Temer e depois 4 anos, né, de Bolsonaro. Então, essas políticas elas foram desmontadas, e aí pega desde saúde mental, assistência social, saúde pública. Então, a gente fazer com que essas políticas sejam garantidas, na verdade, que elas já eram antes,
são esses projetos que a gente vai apresentando na cidade, que são constitucionais, que não geram ônus para o município, porque a gente tem a questão do decreto de calamidade e de emergência ainda por conta das enchentes. Então, é entender esse cenário também, para não ficar um mandato que tenha uma luta única. Eu acho que o mandato ele precisa estar à disposição da cidade, é isso que a gente tem feito, e eu acho que o resultado tem sido muito bom, inclusive. Perfeito. Inclusive, eu estou vendo aqui que um desses projetos, que já foi até aprovado em algumas comissões, é a proposta de cotas trans para trans e travestis em cargos públicos. Já foi aprovado em algumas comissões, então eu queria que a senhora comentasse para a gente como que vai funcionar essa proposta. Na verdade, ela é basicamente a mesma proposta que tem no Estado. Só que no Estado, o atual governador aqui fez por decreto. Faz com que pessoas trans tenham 1%, né, de reserva de vagas em concursos públicos. Nós também colocamos neste mesmo projeto de cargos comissionados, porque a gente entende que quando vão fazer, né, quando muda-se a gestão, pessoas trans normalmente nunca estão em nenhum tipo de espaço. Então a gente fez um projeto mais amplo. Tem uma emenda, inclusive, de um vereador da base, da própria gestão aqui, que ele é vinculado ao partido do governador, que ele diz que acha que essa proposta ela é válida, porque ela entra dentro daquele escopo das cotas, né, para as pessoas de baixa renda, para as pessoas negras e negros e também para as pessoas trans. Então seria digamos que 1%. Para ter uma ideia, acho que foi no concurso do Banrisul, que é o banco aqui do estado, teve pela primeira vez cotas para as pessoas trans e agora está tendo no concurso da Brigada Militar. E não tem 1% no estado, 1% para preencher essas cotas. Por quê? Isso deflagra que pessoas trans e travestis não conseguem sequer concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Então a gente vai se desafiando. A partir do momento que você cria cotas e elas não são preenchidas, a gente começa a ter um diagnóstico do porquê. Então agora, a partir disso no Estado, nós estamos somando esforços para fazer um conjunto, né, de esforços para que essas pessoas trans elas possam acessar o Enseja, o EJA, para que elas possam concluir os estudos e possam fazer um curso técnico ou estarem aptas a fazer concurso. Então isso é importante, porque quando você tem 1% de vagas, né, destinadas para uma população e mesmo assim as pessoas não preenchem, a gente sabe que este problema não é... Esse não preenchimento é consequência, na verdade, da falta de educação básica que nós temos com as pessoas trans que não conseguem ficar em sala de aula por conta da violência e outras várias questões. Então, esse projeto ele vai tramitar pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Constituição e Justiça, passa também pela Comissão de Finanças, que eu estou, que é a CEFORS, e acho que são essas 3 comissões, e pela SESC, Comissão de Educação, e depois ela vai para o plenário. Eu acho que nós vamos conseguir votar ela, eu acho que até o final desse mês a gente consegue votar esse projeto. E a gente sabe que a senhora trava lutas diárias em defesa aí da população gaúcha, principalmente no que diz respeito aí da administração do atual prefeito, Sebastião Melo. A senhora já protocolou, já fez várias denúncias sobre fraudes na educação municipal também. Queria que a senhora comentasse para a gente aí como que é lidar com tudo isso, né? A senhora está aí, está de perto, está vendo tudo isso e é uma luta diária, né? Para a população, para que essas coisas não aconteçam também, né, vereadora? Exato. Porto Alegre hoje não tem, digamos que, gestão pública, né? Tem um gestor de contratos com empresas privadas. E essa é uma questão assim que joga a nossa cidade à beira de um abismo, porque eu vou dar um exemplo prático aqui. Nós tínhamos a Carris, que é uma empresa famosa, que era uma estatal, de transporte público. Isso foi muito famoso na gestão Olívio Dutra, do PT, do nosso mestre Olívio Dutra aqui no Sul, e também na gestão Tarso Genro e Raul Ponte. A Carris era 100% estatal. Tinham os motoristas, os cobradores, funcionários, mecânica, os ônibus eram o município quem comprava. Hoje, a Carris foi vendida para uma outra empresa. E quem compra os ônibus é a prefeitura. Então, isso revela tamanho a negligência dessa gestão de entregar todos os serviços possíveis
para o ente privado, mas na hora, né, da compra de alguma coisa ao município e na hora do lucro é somente a empresa. E eles estão tentando vender a água, assistência social, eles acabaram com a FASC, que era a Fundação de Assistência Social, aqui, transformaram em um cabide de empregos, né? E não é à toa que nos últimos 12 dias morreram 4 pessoas de hipotermia aqui em Porto Alegre. Ou seja, há uma falta de políticas públicas, a saúde colapsando a ponto deste prefeito Sebastião Melo tentar entregar esses hospitais que ficam aqui em Porto Alegre, mas que são do Estado, né? Toda a gestão dos hospitais municipais para o governo do Estado, que não pode ser feito. Ou seja, mostra também que eles sequer leem o que é lei pública de responsabilidade. Há um abandono do orçamento participativo, né? Acho que todos os petistas do país todo, quando fala de orçamento participativo, lembram aqui de Porto Alegre da nossa experiência de orçamento participativo, onde o povo votava, de fato, o orçamento, as grandes obras, né? Eram, digamos que um processo de mobilização, né? Hoje não existe, o orçamento participativo virou um bando de CC indo lá votar, indicar as coisas que o governo quer, né? Ou até mesmo cerceando discussões importantes. E também aqui em Porto Alegre, é importante destacar que o nosso governo do nosso presidente Lula mandou um rio de dinheiro para cá. Muito dinheiro. Mas a prefeitura não tem projetos. Então, o dinheiro do governo federal foi liberado, a prefeitura não tem projetos, não é. Então, acaba que o dinheiro não sendo de fato executado, as pessoas, ainda que perderam suas casas, passam por dificuldades imensas, desde falta de luz, falta de água, não tem CRAS, não tem CAPS, não tem creche, não tem escola. As pessoas estão ainda, né, vivendo um pesadelo, mais de um ano após as enchentes, e o prefeito Sebastião Melo vai vendendo tudo para a iniciativa privada, né, autorizando grandes construtoras, né, visivelmente no pagamento de contas de campanha, para que eles construam prédios megalomaníacos em Porto Alegre, violando também o plano diretor. Então são várias denúncias que a gente faz em vários setores, sem contar a falta de dinheiro público para as minorias, né, da política das mulheres, política de negras e negros, das LGBTs. Não tem espaço para a juventude. Hoje, aqui em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, que é um bairro mais boêmio, a Brigada Militar aqui do estado vai com cavalos lá, né? Com os camburões às 10 da noite para fazer com que as pessoas saiam dos bares, invade bar, fecha as festas. Então, assim, a gente está vivendo um caos em Porto Alegre. Por outro lado, eu acho que as pessoas começaram, né, quero eu aqui acreditar que as pessoas começaram a se arrepender do voto na reeleição do Sebastião Melo. Nós tínhamos a opção de termos eleito a nossa deputada federal, Maria do Rosário, que foi a nossa candidata, e as pessoas, com essa coisa que eles criaram ante a esquerda, acabaram reelegendo esse projeto e hoje percebem que o prefeito jogou a cidade, né, o aumento das pessoas em situação de rua, né, fizeram um novo modelo de lixeiras para que os catadores não possam mais reciclar. Então, assim, a gente vive um estado de exceção. Mas há uma luta conjunta. O que eu acho que ainda falta aqui, para além das denúncias, é uma organização de massas, que a gente consiga organizar o povo para ir para a rua, contestar, questionar esse governo também, se colocar nessa luta, porque eu acho que quando a rua, né, ela faz grandes atos, ela dá um recado para a Câmara, que automaticamente dá um recado ao prefeito. Nós não podemos chancelar e dar um cheque em branco para tudo isso que ele faz. Por isso que eu acho que essas mobilizações de rua são fundamentais voltarem, elas estão reaquecendo, dado o momento que Porto Alegre vive hoje, que é de completo abandono. Pois é, vereadora, e ainda sobre, né, a postura do prefeito Sebastião Melo, sobre a prefeitura, a administração, eu anotei um dado aqui, infelizmente, muito triste. Eu tenho aqui, quero até que a senhora confirme para a gente se realmente é verídico que 4 pessoas em situação de rua morreram em menos de 2 semanas, e isso acontece logo após, né, o prefeito Sebastião ter mandado ali recolher todos os pertences, cobertores, pertences, né, da população em situação de rua. Aí fica a pergunta, ele tomou esta atitude, mas eu pergunto para que a senhora compartilhe aqui conosco e com toda a nossa audiência. Quais os projetos? Existem projetos, né, de acolhimento a essas pessoas em situação de rua, abrigo? Porque a gente sabe que esta época, a época do frio, né, como essas pessoas sofrem. Então é muito triste, né, a gente trazer um dado desse, falar de morte, de pessoas que estão em situação de rua e estão morrendo por conta do frio. Eu acho que, na verdade, esse é um projeto da extrema-direita como um todo, né? Se for pegar o que o Tarcísio faz em São Paulo, né, com a questão das pessoas em situação de rua, pessoas que são dependentes químicos, se for pegar o que o Marcelo Crivella fazia no Rio de Janeiro,
enfim, o Zema, assim, se for pegar a extrema-direita, o método de Santa Catarina, inclusive tem um prefeito que tá meio que famosão, assim, porque aborda as pessoas em situação de rua e diz, se tu não quer sair da rua e não quer estar no mercado de trabalho, eu vou te botar no ônibus e vou te mandar embora da cidade. Essa é a violação da dignidade humana. E eles dizem, mas o PT defende que as pessoas fiquem na rua. Eu quero dizer aqui de uma forma muito sincera aos companheiros e companheiras que nos assistem. Nós, do PT, uma das nossas virtudes é entender os direitos constitucionais. Eu acho que isso do PT é algo muito rico. E quando nós temos pessoas em situação de rua nos nossos governos, nós tínhamos o CRAS muito forte, ou seja, os CRAS eram de fato muito presentes, tinham 3 vezes mais equipes. Nós tínhamos equipes de saúde mental fora os CAPs, nós tínhamos saúde mental que abordava essas pessoas. Nós criamos condições na gestão Lula e Dilma para que essas pessoas conseguissem ficar em chácaras, fazendo desintoxicação, e não eram chácaras, né, fazendas onde tinha um vínculo com, no caso, as igrejas, onde nós temos uma complexibilidade por conta de dinheiro público, mas também da agenda que essas pessoas têm para as pessoas que estão nessa situação. Nós tínhamos uma política de acolhimento dessas pessoas, de cuidado dessas pessoas, né, tanto da saúde lá, porque aqui no Frio Gaúcho tem muita... Aqui é o nosso frio, tem muita umidade, então a tendência é que as pessoas tenham pneumonia, tenham tuberculose, que as pessoas desenvolvam doenças respiratórias é muito alta. Então nós tínhamos um método de cuidado. Pós as gestões do PT, o que se vê hoje são tirando o cobertor, jogando água nas pessoas aqui, em pleno inverno gaúcho, né? Aqui, às vezes em Porto Alegre está 3 graus de noite, a sensação térmica é de -1, porque a sensação térmica é pior aqui. Então, assim, e digamos que essa necropolítica mata essas pessoas porque elas já são invisíveis para a sociedade. Então a nossa revolta, que em 12 dias, esse dado está correto, morreu 4 pessoas de hipotermia aqui em Porto Alegre por falta de política pública. Hoje não tem o Centro Pop, os CRAS praticamente já não existem mais, os CAPs estão completamente abandonados. E o que fez a ciência social? Com o fim da fase, que é da Fundação da Ciência Social, a atual gestão fez uma parcerização, que eles chamam, com ONGs, com entidades que fazem abordagem, cuidam das pessoas em situação de rua. Eu acho que as ONGs são fundamentais, mas nós queremos concursados, pessoas do município que entendam da estrutura da máquina pública para saber que tipo de acolhimento. Nem todas as pessoas querem sair. Por quê? Boa parte das pessoas em situação de rua tem pet, né? Tem os seus cachorros. E os albergues, abrigos, casas de passagem não aceitam pets. Então, assim, se a cidade não consegue, né, em uma dinâmica de inverno, entender que nós precisamos de uma casa de passagem que aceite pets, né, que tenha inclusive lá veterinário para saber se esses pets, em que condições estão, sabe? São várias questões de estrutura que eu acho que essa gestão não tem condições de cuidar, porque para eles, essas pessoas não são dignas de cuidado. Então eu acho que por mais que nós na Câmara a gente faça uma luta, e nós vamos seguir fazendo essa luta, denunciando, né, indo ao Ministério Público, essa gestão, ela não tem uma preocupação com essas pessoas. E nós do PT temos. E nós temos uma preocupação diferente, porque ela é constitucional com essas pessoas. Então eu acho que o que o Melo faz aqui é uma cópia daquilo que vários gestores de extrema-direita fazem país afora. Por isso que é importante derrotar a extrema-direita ano que vem novamente, reafirmar o nosso projeto e eleger pessoas nossas, para que a gente possa fazer com que essa máquina do Estado volte a ser uma máquina que acolha as pessoas e não tenha uma política de extermínio. É isso aí. Vereadora, eu quero agradecer muito a sua valorosa participação com a gente aqui nesse Café PT especial de hoje. Parabenizar pelo seu brilhante trabalho aí na Prefeitura de Porto Alegre. A gente sabe que a sua luta ela é diária, não só para os direitos, para conquistas dos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, mas, claro, para toda a população gaúcha. Então, muito obrigado, fico muito feliz, né, em poder compartilhar aqui com os nossos telespectadores, com toda a nossa audiência, esse trabalho que a senhora vem fazendo aí. E, claro, as portas aqui estão abertas para que a senhora volte sempre e conte para a gente aqui mais coisas boas. Eu que agradeço demais, quero mandar um abraço fraterno a todos os nossos filiados e filiadas, companheiras e companheiros,
de norte a sul, dizer que aqui em Porto Alegre nós estamos numa trincheira de luta para ano que vem fazer com que o presidente Lula vença as eleições, mas dar esse recado à extrema-direita. Nós estamos aqui, vamos seguir lutando, porque o PT não é somente um partido, o PT é uma ferramenta de luta para fazer com que este país, né, sobreviva a esse regime da extrema-direita e seja um país cada vez mais democrático. Boa luta a todas e todos nós. É isso aí, muito bonito. Somos realmente uma ferramenta de luta. Forte abraço, viu, vereadora? Até mais.